Moça, a senhorita não pode ficar sozinha aqui à noite. Miguel Santos sussurrou enquanto olhava para a jovem adormecida, ao lado de duas malas velhas, completamente vulnerável na escuridão daquela estrada. Ele sabia que homens perigosos costumavam passar por ali depois da meia-noite, e uma mulher sozinha seria presa fácil. Sem fazer barulho, sem assustá-la, ele tomou a decisão mais arriscada da sua vida: colocá-la com todo cuidado em sua carroça antes que fosse tarde demais. O que ele não imaginava é que aquele gesto de compaixão mudaria o destino dos dois para sempre. Miguel desceu da carroça com movimentos lentos e calculados, seus olhos treinados pela vida no campo, avaliando cada detalhe daquela cena incomum. A lua cheia iluminava o rosto da jovem, revelando traços delicados marcados pelo cansaço. Ela não devia ter mais que 20 e poucos anos, e pela qualidade simples, mas bem cuidada de suas roupas, era evidente que não pertencia àquele tipo de situação. Mulheres como ela não dormiam ao relento em estradas desertas. Algo havia dado muito errado. Ele se aproximou devagar, mantendo distância respeitosa, enquanto observava a respiração tranquila da moça. Ela estava tão profundamente adormecida que nem sequer se mexeu quando Miguel parou a poucos passos de distância. As duas malas ao seu lado pareciam conter tudo o que ela possuía no mundo, e essa visão apertou o coração do fazendeiro de uma forma que ele não esperava. Miguel Santos tinha 32 anos e conhecia aquela região como a palma da sua mão. Havia crescido ali, trabalhado duro para construir sua fazenda e sabia exatamente quais perigos espreitavam nas sombras depois que a noite caía. Ladrões, homens bêbados voltando de tabernas distantes, viajantes sem escrúpulos que não pensariam duas vezes antes de aproveitar-se de uma mulher desprotegida. Deixá-la ali seria condená-la a um destino que ele não conseguiria carregar na consciência. Mas havia um problema. Miguel era um homem solteiro, solitário por escolha, conhecido na região como alguém sério e trabalhador, mas que mantinha distância das pessoas. Sua reputação era impecável, mas ele sabia que pegar uma jovem desconhecida no meio da noite e levá-la em sua carroça poderia ser mal interpretado. Se alguém soubesse, poderiam acusá-lo de ter intenções desonestas. Ele poderia perder tudo que havia construído com tanto esforço. Por um momento, Miguel hesitou. Seria mais seguro para ele simplesmente seguir seu caminho e fingir que não havia visto nada. Afinal, aquela moça não era sua responsabilidade. Ela havia tomado suas próprias decisões que a levaram até ali, e ele tinha seus próprios problemas para resolver. Sua fazenda precisava dele, seus animais esperavam por cuidados, e envolver-se em situações complicadas nunca havia sido seu estilo. Mas então, como se o destino quisesse testar sua índole, Miguel ouviu ao longe o som de vozes masculinas e risadas altas. Alguém estava vindo pela estrada, e pelo tom das vozes eram homens que haviam bebido demais. Seu coração acelerou. Ele tinha no máximo alguns minutos antes que aqueles homens chegassem ali e encontrassem a jovem indefesa. A decisão precisava ser tomada agora. Miguel se abaixou ao lado da moça e tocou levemente seu ombro. "Moça!" ele chamou baixinho. "A senhorita precisa acordar." Mas ela não respondeu, perdida em um sono tão profundo que nem mesmo sua voz conseguiu penetrar. O cansaço havia vencido qualquer instinto de autopreservação que ela pudesse ter. As vozes ficavam cada vez mais próximas. Miguel podia distinguir agora pelo menos 3 homens diferentes, suas palavras arrastadas pela bebida, rindo de algo que ele não conseguia entender. Eles estariam ali em menos de 2 minutos. Não havia mais tempo para hesitação ou dúvidas morais. Com um cuidado que surpreenderia qualquer um que conhecesse suas mãos calejadas pelo trabalho duro, Miguel deslizou um braço sob os ombros da jovem e outro sob seus joelhos. Ela era leve,
muito mais leve do que ele esperava, e quando ele a ergueu do chão, ela apenas murmurou algo incompreensível e acomodou a cabeça contra seu ombro, ainda completamente alheia ao que estava acontecendo. Miguel caminhou rapidamente até sua carroça, segurando a moça com firmeza, enquanto seu coração batia acelerado, não pelo esforço físico, mas pela consciência de que estava cruzando uma linha. Ele a deitou cuidadosamente no assento da carroça, ajeitando seu corpo de forma que ela ficasse o mais confortável possível. Então correu de volta para pegar as 2 malas, jogando-as na parte de trás da carroça com pressa. Quando ele subiu no banco do condutor e pegou as rédeas, as vozes dos homens já estavam perigosamente próximas. Miguel fez os cavalos andarem, não rápido demais para não chamar atenção, mas com velocidade suficiente para se afastar daquele lugar maldito. Seu coração só começou a desacelerar quando já haviam percorrido uma boa distância e as vozes se perderam completamente na noite. Se você está acompanhando essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse que toca o coração. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Enquanto a carroça seguia pela estrada iluminada pela lua, Miguel olhou de relance para a jovem ainda adormecida ao seu lado. Ela parecia tão frágil, tão fora de lugar naquele mundo áspero e perigoso. Quem era ela? De onde vinha? Para onde estava indo? E mais importante, o que ele faria quando ela acordasse e percebesse que estava na carroça de um estranho? Miguel conhecia histórias de mulheres que viajavam sozinhas, fugindo de situações desesperadoras, buscando novas oportunidades em terras distantes. Algumas conseguiam, outras não. Muitas simplesmente desapareciam, engolidas pela vastidão impiedosa daquelas terras selvagens. Seria essa moça mais uma história triste, esperando para acontecer, ou o destino tinha outros planos para ela? O que Miguel não sabia, enquanto conduzia sua carroça pela noite silenciosa, era que aquela decisão impulsiva de salvar uma desconhecida acabaria revelando verdades sobre si mesmo que ele havia enterrado há muito tempo. O balanço da carroça eventualmente perturbou o sono profundo de Helena. Seus olhos se abriram devagar, confusos, tentando entender por que o mundo estava se movendo ao seu redor. Por um breve momento, ela pensou estar ainda sonhando, mas então a realidade a atingiu como um balde de água fria. Ela não estava mais no ponto de parada. Estava em movimento, em uma carroça, ao lado de um homem desconhecido. O grito que escapou de sua garganta foi de puro terror. Helena se afastou bruscamente, pressionando-se contra a lateral da carroça, seus olhos arregalados, fixos no estranho que segurava as rédeas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Todas as histórias terríveis que já havia escutado sobre mulheres que desapareciam nas estradas inundaram sua mente de uma só vez. "Calma, moça. Por favor, se acalme." Miguel disse com voz firme, mas sem elevar o tom, mantendo os olhos na estrada à frente. Ele sabia que qualquer movimento brusco só pioraria a situação. "Eu não vou fazer nada com a senhorita. Pode ficar tranquila." "Onde estou? O que o senhor fez comigo?" Helena perguntou, sua voz tremendo tanto quanto suas mãos. Ela olhou ao redor procurando suas malas e sentiu um alívio momentâneo ao vê-las na parte de trás da carroça. "Para essa carroça agora! Deixe-me descer!" Miguel puxou as rédeas, fazendo os cavalos pararem. Ele se virou para ela pela primeira vez, e Helena pôde ver seus traços claramente sob a luz da lua. Era um homem de aparência séria, com rugas ao redor dos olhos que indicavam mais trabalho duro do que idade avançada. Não havia malícia em seu olhar, apenas uma preocupação sincera que a pegou de surpresa. "Meu nome é Miguel Santos," ele começou com calma. "Eu tenho uma fazenda a algumas léguas daqui. Estava voltando da cidade quando a vi dormindo naquele ponto de parada. A senhorita não ouviu,
Mas haviam homens bêbados se aproximando, homens perigosos. Tentei acordá-la, mas a senhorita estava dormindo tão profundamente que não respondeu. Não tive escolha a não ser trazê-la comigo. Era isso ou deixá-la para aqueles homens encontrarem. Helena estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, mas tudo que viu foi honestidade. Ainda assim, seu coração continuava acelerado. E por que deveria acreditar no Senhor? Como sei que não inventou essa história? Não sabe. Miguel respondeu com simplicidade desconcertante. Mas se minhas intenções fossem ruins, eu teria aproveitado enquanto a senhorita ainda dormia. Não teria esperado a senhorita acordar para ter essa conversa. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Suas malas estão intactas. A senhorita está intacta. E estamos indo em direção ao vilarejo mais próximo, onde pretendo deixá-la em um lugar seguro. A lógica dele fazia sentido, por mais que Helena quisesse encontrar falhas. Ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos em frangalhos. Para onde o senhor estava me levando? Para o vilarejo de Santa Rita. Fica a cerca de 1 hora daqui. Tem uma pensão administrada por Dona Francisca, uma senhora respeitável, que pode acolhê-la até a senhorita resolver seu destino. Miguel inclinou a cabeça levemente. Posso perguntar para onde a senhorita estava tentando chegar? Helena hesitou, mas decidiu que se ele realmente quisesse prejudicá-la, já teria feito. Para a fazenda Vale Verde. Tenho uma carta de recomendação para trabalhar como governanta lá. Os olhos de Miguel se iluminaram com reconhecimento. Conheço essa fazenda. Fica a mais 2 horas de Santa Rita. A família Mendes é gente boa e honesta. Se tem uma carta deles, então a senhorita está no caminho certo. Pela primeira vez desde que acordou, Helena sentiu um pequeno alívio. Este homem conhecia seu destino, sabia da família e, mais importante, parecia estar realmente ajudando-a em vez de prejudicando-a. Ela relaxou ligeiramente sua postura defensiva. Sinto muito por ter gritado, ela disse baixinho. Mas o senhor precisa entender como foi assustador acordar assim. Entendo perfeitamente. Miguel concordou. No seu lugar, eu teria reagido da mesma forma. Foi uma situação difícil, sem boas opções. Ele pegou as rédeas novamente. Podemos continuar. Quanto mais cedo chegarmos a Santa Rita, mais cedo a senhorita estará segura e descansada. Helena assentiu, e a carroça voltou a se mover. Dessa vez, ela prestou atenção ao caminho, às estrelas acima, aos sons noturnos do campo. Ao seu lado, Miguel mantinha silêncio respeitoso, dando-lhe espaço para processar tudo o que havia acontecido. Depois de alguns minutos, a curiosidade venceu o medo residual. Por que o senhor fez isso? Devia ser muito mais fácil simplesmente seguir seu caminho. Miguel ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Então, sem tirar os olhos da estrada, ele disse: minha irmã mais nova viajou sozinha uma vez. Nunca chegou ao destino. Nunca descobrimos o que aconteceu com ela. Sua voz era controlada, mas Helena podia sentir a dor antiga por trás das palavras. Desde então, não consigo passar por uma mulher em situação vulnerável sem pensar que alguém pode ter feito o mesmo pela minha irmã. Ou não. O coração de Helena apertou com aquela revelação. De repente, o gesto de Miguel ganhava uma dimensão completamente diferente. Não era apenas bondade abstrata, era algo profundamente pessoal, uma forma de tentar fazer pelo mundo o que o mundo não havia feito pela irmã dele. Sinto muito pela sua irmã, ela disse com sinceridade. Foi há muito tempo, Miguel respondeu, mas o tom de sua voz dizia que o tempo não havia curado completamente aquela ferida. Eles seguiram em silêncio pelos próximos minutos, mas era um silêncio diferente agora.
Não mais carregado de medo e desconfiança, mas de compreensão mútua. Dois estranhos unidos por circunstâncias improváveis, cada um carregando suas próprias histórias de perda e superação. Quando as primeiras luzes do vilarejo de Santa Rita apareceram no horizonte, Helena sentiu uma mistura de alívio e algo que não conseguia nomear. Alívio por estar finalmente chegando a um lugar seguro. E aquela outra coisa, aquele sentimento estranho de que estava deixando para trás algo importante, mesmo que ainda não soubesse exatamente o quê. Mas o que nenhum dos dois podia imaginar naquele momento era que aquela noite não seria um fim, mas sim o começo de algo muito maior do que ambos poderiam ter previsto. Miguel parou a carroça em frente a uma construção de 2 andares com luz nas janelas, mesmo àquela hora da madrugada. Uma placa de madeira pendurada na entrada identificava o lugar como pensão da Dona Francisca. Ele desceu primeiro e então estendeu a mão para ajudar Helena, um gesto de cavalheirismo que ela aceitou com gratidão, suas pernas ainda trêmulas da jornada inesperada. Antes que pudessem bater na porta, ela se abriu, revelando uma mulher robusta de cabelos grisalhos presos em um coque, usando um roupão sobre a camisola. Seus olhos experientes foram de Miguel para Helena em um instante, avaliando a situação com a sabedoria de quem já havia visto de tudo. Miguel Santos, ela disse com voz firme, mas não hostil. Que história é essa de aparecer na minha porta no meio da noite com uma moça? Dona Francisca, Miguel cumprimentou com respeito. Encontrei esta senhorita em uma situação complicada na estrada. Ela tem uma carta de recomendação para trabalhar na fazenda Vale Verde, mas o cocheiro a deixou no velho ponto de parada. Pensei que a senhora poderia acolhê-la até amanhã, quando ela puder seguir viagem com segurança. Os olhos de Dona Francisca se voltaram para Helena com atenção renovada. Fazenda Vale Verde, os Mendes contrataram uma governanta? Ela assentiu para si mesma. Faz sentido. A família está crescendo e precisam de ajuda com as crianças. Ela abriu a porta completamente. Entre, menina. Você está pálida e tremendo. Precisa de comida quente e uma cama decente. Helena sentiu lágrimas de gratidão picar em seus olhos. Finalmente, depois de todas aquelas horas terríveis, alguém estava oferecendo acolhimento sem julgamentos. Muito obrigada, senhora. Eu posso pagar pela hospedagem. Tenho algumas moedas. Deixe isso para amanhã, Dona Francisca interrompeu gentilmente. Agora você precisa descansar. Ela olhou para Miguel. Traga as malas da moça. E você, entre também. Vou preparar café para os dois. Está gostando dessa história? Então deixa sua curtida e me responde nos comentários. Você faria o que o Miguel fez se encontrasse alguém nessa situação? Quero muito saber sua opinião sincera. A cozinha da pensão era aconchegante, com uma lareira acesa que espantava o frio da noite. Dona Francisca serviu café quente e pão com manteiga, observando enquanto Helena comia com a fome de quem não havia feito uma refeição decente em dias. Miguel recusou a comida, mas aceitou o café, suas mãos grandes envolvendo a caneca de barro. Então, menina, Dona Francisca começou quando Helena terminou de comer. Me conte sua história. Como uma moça como você acabou dormindo sozinha naquela estrada perigosa? Helena contou tudo, desde sua decisão de deixar a cidade grande, o trabalho como costureira que mal pagava as contas, a carta de recomendação que parecia ser sua salvação, até o cocheiro que a abandonou sem remorso. Sua voz falhou algumas vezes, especialmente quando mencionou a morte recente de sua mãe e como ficara completamente sozinha no mundo. Você é corajosa, Dona Francisca disse quando Helena terminou. Tola também, mas principalmente corajosa. Viajar sozinha não é para qualquer moça, especialmente uma que claramente não está acostumada com as dificuldades da vida no campo. Vou aprender, Helena respondeu com determinação. Não tenho outra escolha. É isso ou voltar para uma vida que não me levará a lugar algum.
Dona Francisca trocou um olhar com Miguel, e ele assentiu levemente, como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. Amanhã cedo vou mandar meu sobrinho levar você até a fazenda Vale Verde. Ele conhece bem o caminho e é um rapaz de confiança. Eu agradeço imensamente, senhora. E ao senhor também, Miguel. Helena se virou para o fazendeiro, encontrando seus olhos. O senhor salvou minha vida esta noite. Não sei como poderei retribuir. Miguel balançou a cabeça. Não precisa retribuir nada. Apenas cuide-se e seja feliz no seu novo emprego. Isso é tudo que preciso saber. Ele se levantou para partir, e Helena sentiu um impulso súbito de impedi-lo, de dizer algo mais, mas não sabia o quê. Parecia errado simplesmente deixá-lo ir embora, depois de tudo que havia feito por ela. Mas antes que pudesse encontrar as palavras certas, Miguel já estava na porta. Boa sorte, senhorita Helena, ele disse, usando seu nome pela primeira vez. E então ele se foi, o som dos cascos de seus cavalos se afastando na noite. Esse Miguel Santos é um homem bom, Dona Francisca comentou enquanto preparava um quarto para Helena. Solitário, meio fechado, mas tem um coração grande. A história da irmã dele marcou muito ele. Dizem que nunca mais foi o mesmo depois que ela desapareceu. Helena não respondeu, mas guardou aquela informação em algum lugar do coração. Na manhã seguinte, Helena acordou em uma cama confortável pela primeira vez em dias. A luz do sol entrava pela janela e lá fora ela podia ouvir os sons do vilarejo acordando para mais um dia. Desceu para o café da manhã e encontrou Dona Francisca na cozinha com um jovem de aparência simpática. Este é meu sobrinho, Pedro, a senhora apresentou. Ele vai levá-la até a fazenda Vale Verde depois do café. A viagem até a fazenda levou cerca de 2 horas e Pedro mostrou-se um companheiro de jornada agradável, contando histórias sobre a região e as pessoas que ali viviam. Quando finalmente chegaram ao portão da fazenda Vale Verde, Helena sentiu seu coração acelerar, com uma mistura de nervosismo e expectativa. A propriedade era maior do que ela havia imaginado, com uma casa principal de 2 andares cercada por outras construções menores. Campos cultivados se estendiam até onde a vista alcançava, e havia trabalhadores espalhados realizando suas tarefas matinais. Uma mulher elegante de meia-idade saiu da casa principal ao vê-los chegar. Ela tinha um sorriso gentil e olhos observadores que avaliaram Helena da cabeça aos pés em segundos. Você deve ser Helena Rodrigues, ela disse com voz melodiosa. Sou Amélia Mendes. Recebemos sua carta há algumas semanas e estávamos esperando sua chegada. Teve problemas na viagem? Helena decidiu ser honesta. Alguns contratempos, senhora, mas nada que não pudesse ser superado com a ajuda de pessoas bondosas. Dona Amélia assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Bem, você chegou, e isso é o que importa. Venha, vou mostrar seus aposentos e apresentá-la às crianças. Elas estão ansiosas para conhecer a nova governanta. Enquanto seguia Dona Amélia para dentro da casa, Helena olhou para trás uma última vez, como se pudesse ver através das léguas que a separavam daquele ponto de parada onde tudo havia mudado, e mais especificamente do homem que havia aparecido na escuridão como um anjo improvável. Mas ela tinha um novo começo pela frente e estava determinada a fazer valer cada sacrifício que havia feito para chegar até ali. As primeiras semanas de Helena na fazenda Vale Verde foram um turbilhão de aprendizado e adaptação. Havia 3 crianças sob seus cuidados. Ana, de 8 anos, João, de 6, e a pequena Maria, de apenas 4. Todas eram curiosas, cheias de energia e inicialmente desconfiadas da nova governanta que havia chegado de tão longe. Helena descobriu que trabalhar como governanta era muito diferente de costurar roupas. Exigia paciência infinita, criatividade para tornar as lições interessantes
e uma firmeza gentil que mantivesse as crianças respeitosas sem matá-las de medo. Às primeiras noites, ela caía na cama exausta, questionando se havia feito a escolha certa, se teria capacidade para aquele trabalho. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Ana abriu-se primeiro, fascinada pelas histórias que Helena contava enquanto ensinava a ler. João descobriu que a governanta tinha paciência para responder suas intermináveis perguntas sobre o mundo. E a pequena Maria simplesmente decidiu que Helena era sua nova pessoa favorita, seguindo-a por toda parte com devoção infantil. Dona Amélia observava tudo com aprovação discreta. "As crianças gostaram de você", ela comentou certa tarde enquanto tomavam chá na varanda. "Isso não é pouca coisa. Tivemos 2 governantas antes de você e nenhuma durou mais que 1 mês. Elas só precisavam de alguém que realmente prestasse atenção nelas", Helena respondeu com simplicidade. "Crianças sabem quando você está genuinamente interessada ou apenas cumprindo obrigações." A vida na fazenda tinha um ritmo próprio que Helena foi aprendendo a apreciar. Acordava cedo, tomava café com a família, passava a manhã com as crianças em lições de leitura, escrita e matemática básica. À tarde, supervisionava brincadeiras ao ar livre e atividades práticas como costura e jardinagem. À noite, depois que as crianças dormiam, tinha algumas horas para si mesma antes de cair exausta na cama. Foi durante uma dessas tardes, 3 semanas após sua chegada, que Helena viu Miguel Santos novamente. Ela estava no jardim com as crianças quando ouviu o som de uma carroça chegando. Não pensou muito nisso, pois a fazenda recebia visitantes frequentemente, fornecedores, vizinhos, trabalhadores. Mas então ouviu a voz de Dona Amélia chamando seu nome. "Helena, venha aqui um momento, por favor." Ela deixou as crianças sob o olhar atento de uma das criadas e caminhou até a frente da casa. Ali, conversando com Dona Amélia e o Sr. Mendes, estava Miguel Santos. Ele usava roupas limpas, mas simples, chapéu na mão, e tinha aquela mesma expressão séria que ela se lembrava da noite do resgate. Seus olhos se encontraram, e por um momento, Helena esqueceu de respirar. "Helena", Dona Amélia disse com um sorriso, "o Sr. Miguel nos contou como ajudou você na noite em que viajava para cá. Queríamos agradecer pessoalmente por ter cuidado de nossa governanta." "Não foi nada", Miguel respondeu, mas seus olhos não deixaram o rosto de Helena. "Só fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Mesmo assim, sua bondade merece reconhecimento", o Sr. Mendes interveio. "Estamos tendo um jantar amanhã à noite com alguns vizinhos. Gostaríamos que você se juntasse a nós, Miguel. Nada formal, apenas uma refeição entre amigos." Miguel hesitou, e Helena percebeu que ele estava prestes a recusar. Sem pensar muito, ela se ouviu dizendo: "Por favor, aceite. Eu gostaria de agradecer adequadamente pelo que fez por mim." Algo mudou na expressão de Miguel quando ela disse isso. Ele assentiu lentamente. "Nesse caso, será uma honra aceitar o convite. Se você está acompanhando a história até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias como essa que emocionam e tocam o coração. Depois que Miguel partiu, Helena voltou para as crianças, mas sua mente estava longe das brincadeiras e lições. Ela não entendia por que o simples fato de ver Miguel novamente havia causado tal reação nela. Talvez fosse gratidão residual pelo resgate. Ou talvez fosse algo mais, algo que ela não estava pronta para nomear. A noite do jantar chegou mais rápido do que Helena esperava. Dona Amélia insistiu que ela participasse da refeição junto com os outros convidados, não como uma empregada, mas como parte da família. "Você é mais que uma governanta para nós", ela havia dito. E, além disso, Miguel veio principalmente por sua causa. Helena usou seu vestido mais bonito, um azul escuro que ela mesma havia costurado anos atrás.
Não era nada extravagante, mas era elegante em sua simplicidade. Prendeu o cabelo em um coque solto, deixando alguns fios emoldurarem seu rosto. Quando desceu para o jantar, havia cerca de 10 pessoas reunidas na sala de estar, conversando animadamente. Seus olhos encontraram Miguel imediatamente. Ele estava no canto, claramente desconfortável em ambientes sociais. Mas quando a viu, algo em sua postura relaxou. Durante o jantar, Helena se encontrou sentada diagonalmente a Miguel na mesa grande. Ela participou educadamente das conversas ao seu redor, respondendo perguntas sobre sua vida anterior e seus planos futuros. Mas estava sempre consciente da presença dele, da forma como seus olhos ocasionalmente se encontravam através da mesa. Foi somente depois do jantar, quando alguns convidados se mudaram para a varanda para apreciar o ar noturno, que Helena e Miguel finalmente tiveram um momento a sós. Ela havia saído para tomar um pouco de ar fresco quando o encontrou apoiado no corrimão, olhando para as estrelas. "Lindas, não são?" ela disse, aproximando-se. "São", ele concordou. Mas quando ela olhou para ele, percebeu que Miguel não estava olhando para as estrelas, mas para ela. "Obrigada por vir esta noite", Helena disse, sentindo suas bochechas corarem sob o olhar dele. "Sei que festas sociais não são exatamente seu ambiente preferido." Miguel deu um pequeno sorriso, o primeiro que ela via dele. "Você está certa, mas valia a pena para ver que você está bem, que encontrou seu lugar aqui." "Encontrei mais do que isso", Helena admitiu. "Encontrei um propósito, um sentimento de pertencimento que nunca tive antes. As crianças me deram algo em que acreditar novamente." "Fico feliz em saber", Miguel disse com sinceridade. "Você merece ser feliz, Helena. Depois de tudo que passou, merece ter paz." Havia algo na voz dele, uma ternura escondida atrás das palavras formais que fez o coração de Helena acelerar. Ela estava prestes a responder quando Dona Amélia apareceu na varanda, interrompendo o momento. "Helena, querida, a pequena Maria está pedindo por você. Acho que teve um pesadelo." "Claro, vou já", Helena respondeu, mas hesitou antes de ir embora. Ela olhou para Miguel mais uma vez. "Espero que nos vejamos novamente em breve." "Bis, pode contar com isso", ele respondeu, e havia uma promessa naquelas palavras que ela não conseguia ignorar. Enquanto Helena subia as escadas para acalmar Maria, ela se pegou sorrindo sem motivo aparente. Algo havia mudado naquela noite, algo sutil, mas significativo, e ela tinha a sensação de que aquele não seria o último encontro entre ela e o fazendeiro solitário que havia salvado sua vida. O que ela não sabia era o quanto aquele homem já ocupava seus pensamentos, nem como ele próprio estava lutando contra sentimentos que não tinha há anos. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a vida de Helena. Miguel começou a aparecer na fazenda Vale Verde com frequência crescente, sempre com alguma desculpa plausível. Tinha negócios com o Sr. Mendes, estava de passagem pela região, vinha buscar ferramentas emprestadas. Mas todos, especialmente Dona Amélia, sabiam o verdadeiro motivo de suas visitas. Helena tentou fingir que não notava a atenção especial, mas era impossível ignorar como seu coração acelerava cada vez que via a carroça de Miguel chegando pela estrada empoeirada. Ela se pegava arrumando o cabelo distraidamente, verificando se seu vestido estava apresentável, inventando razões para estar no jardim ou na varanda quando ele chegava. "Você gosta dele", Ana comentou certa tarde, com a franqueza brutal das crianças, enquanto Helena ensinava bordado. "Do Sr. Miguel, você fica toda vermelha quando ele aparece." "Não fico", Helena protestou, mas sabia que estava mentindo. Até uma criança de 8 anos conseguia ver o que ela vinha tentando negar para si mesma. A verdade era que Miguel Santos havia se tornado muito mais do que o homem que a salvara naquela noite.
Através de conversas curtas, mas significativas durante suas visitas, Helena descobriu um homem de profundidade surpreendente. Ele podia não ser eloquente como os rapazes educados da cidade, mas havia uma sabedoria nele nascida da experiência, uma bondade silenciosa que se revelava em pequenos gestos. Miguel trazia frutas frescas de sua fazenda e sempre garantia que as crianças recebessem as melhores. Consertou a cerca do jardim que estava quebrada há meses. Ensinou João a fazer um estilingue adequado, com paciência infinita para as perguntas do menino, e sempre encontrava um momento para conversar com Helena, mesmo que fossem apenas alguns minutos roubados da tarde. Foi durante uma dessas conversas, sentados na varanda, enquanto as crianças brincavam próximas, que Miguel finalmente verbalizou o que ambos vinham sentindo, mas nenhum tinha coragem de admitir. Helena, ele começou girando o chapéu nas mãos com nervosismo incomum. Preciso ser honesto com você sobre algo. Ela sentiu seu coração disparar. Pode falar. Eu venho aqui com tanta frequência não só porque gosto da companhia dos Mendes, embora goste. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Venho porque preciso vê-la. Desde aquela noite na estrada, não consigo tirar você dos meus pensamentos. Helena ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Parte dela queria gritar de alegria, mas outra parte, a parte prática que havia aprendido a sobreviver sozinha, ficou cautelosa. Miguel, ela disse suavemente, você mal me conhece. Pode ser apenas... Não é só gratidão ou fascínio passageiro, ele interrompeu pela primeira vez, olhando diretamente em seus olhos sem desviar. Eu sei a diferença. Tenho 32 anos, Helena. Vivi tempo suficiente para reconhecer quando algo é real. E o que é que você acha que é real? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Acho que estou me apaixonando por você, Miguel admitiu. E a vulnerabilidade crua daquelas palavras, vinda de um homem tão reservado, tocou Helena profundamente. Sei que não tenho muito a oferecer. Sou apenas um fazendeiro, não tenho educação formal como você. Meus modos são rústicos comparados aos homens da cidade. Mas tenho uma fazenda próspera, uma vida honesta e um coração que há muito tempo achei que havia esquecido como sentir. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, com aquela honestidade devastadora. Os rapazes da cidade falavam palavras bonitas, mas vazias, promessas que nunca pretendiam cumprir. Miguel falava com dificuldade, mas cada palavra carregava peso de verdade. Eu também sinto algo, ela confessou, sua própria vulnerabilidade encontrando a dele. Desde aquela noite, desde que acordei em sua carroça, há algo em você que me faz sentir segura de uma forma que nunca senti antes. Não é apenas o que você fez por mim, mas quem você é. Miguel soltou um suspiro que parecia carregar meses de tensão. Então posso cortejá-la adequadamente? Pedir permissão aos Mendes, já que eles são seus empregadores e quase como sua família aqui? Sim, Helena respondeu, um sorriso finalmente abrindo em seu rosto. Sim, você pode. Naquela noite, depois que Miguel partiu com a promessa de falar com o Sr. Mendes no dia seguinte, Helena mal conseguiu dormir. Ela ficou deitada em sua cama, olhando para o teto, repassando cada palavra da conversa, cada olhar, cada pequeno sorriso que haviam trocado. Dona Amélia a encontrou no café da manhã seguinte com um sorriso conhecedor. Miguel veio aqui muito cedo hoje, conversou com meu marido. Parece que temos um cortejo oficial começando sob nosso teto. Helena sentiu suas bochechas corarem. A senhora se importa? Me importar? Querida, estou radiante. Dona Amélia riu. Miguel Santos é um homem bom, trabalhador, honesto. Se ele escolheu você, é porque vê algo especial. E depois de observá-los nas últimas semanas, posso dizer que vocês combinam de uma forma rara. Os meses seguintes
foram uma dança delicada de aproximação e descoberta. Miguel visitava aos domingos para almoçar com a família, sempre trazendo algum presente pequeno, mas pensado, flores silvestres que colhia no caminho, um livro que achou que Helena gostaria, doces para as crianças. Eles caminhavam pelo jardim depois das refeições, conversando sobre tudo e nada, construindo uma base de compreensão mútua. Helena aprendeu sobre a fazenda de Miguel, sobre como ele havia construído tudo sozinho após a morte dos pais, sobre sua rotina de acordar antes do sol e trabalhar até o corpo pedir descanso, sobre a solidão que havia sido sua companheira constante até a noite em que encontrou uma moça dormindo ao lado de duas malas velhas. Miguel aprendeu sobre os sonhos de Helena, sobre como costurar havia sido sobrevivência, mas ensinar as crianças era propósito. Sobre sua mãe, que havia trabalhado até a exaustão, sobre o pai que ela mal se lembrava, sobre a coragem que foi preciso para deixar tudo e viajar sozinha em busca de algo melhor. Eles descobriram que, apesar de virem de mundos tão diferentes, compartilhavam valores fundamentais: honestidade, trabalho duro, bondade e uma crença de que as pessoas mereciam segundas chances. Mas nem tudo era perfeito, e logo eles descobririam que o amor, por mais forte que fosse, precisaria enfrentar obstáculos que testariam sua determinação de ficarem juntos. O primeiro obstáculo veio de onde Helena menos esperava. Uma carta chegou da cidade, trazida pelo mesmo cocheiro que a havia abandonado meses atrás. Quando Dona Amélia entregou o envelope a Helena, ela reconheceu imediatamente a letra caprichada de sua antiga patroa, a senhora que a empregara como costureira por anos. Com mãos trêmulas, Helena abriu a carta. Dentro havia uma oferta surpreendente. A patroa havia expandido seu negócio e queria Helena de volta, não como simples costureira, mas como gerente da nova loja. O salário seria 3 vezes o que ela ganhava como governanta, com alojamento incluso em um bairro respeitável da cidade. Mas notícias? Dona Amélia perguntou, notando a expressão perturbada de Helena. Não sei, Helena respondeu honestamente, entregando a carta. É uma oportunidade incrível financeiramente falando, mas seu coração está aqui, Dona Amélia completou com compreensão. Com as crianças e com Miguel. Essa última parte fez Helena corar, mas ela não negou. Como poderia? Nas últimas semanas, seus sentimentos por Miguel haviam crescido de uma centelha para algo profundo e enraizado. A ideia de deixá-lo, de voltar para a cidade que havia sido palco de tantas dificuldades, parecia insuportável. Mas a parte prática de Helena, a sobrevivente que havia aprendido a pensar com a cabeça e não apenas com o coração, não conseguia ignorar os números. 3 vezes seu salário atual, segurança financeira, uma posição de respeito. Tudo o que havia sonhado quando era jovem e ingênua o suficiente para acreditar que trabalho duro sempre seria recompensado. Ela guardou a carta e passou o dia em um estado de distração que não passou despercebido pelas crianças. Você está triste, a pequena Maria observou durante a aula da tarde, subindo no colo de Helena, com a confiança de quem sabia que seria sempre bem-vinda. Por que está triste? Não estou triste, querida, Helena mentiu, beijando a testa da menina. Apenas pensativa. Mas ela estava triste. Triste porque pela primeira vez em muito tempo tinha algo verdadeiramente valioso para perder. E a possibilidade de ter que escolher entre segurança financeira e felicidade emocional a deixava paralisada. Quando Miguel chegou para sua visita dominical habitual, ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Durante o almoço, Helena estava quieta, distante. No jardim depois, quando finalmente ficaram a sós, ele segurou sua mão gentilmente. O que aconteceu? Helena contou sobre a carta, sobre a oferta, sobre a oportunidade que parecia caída do céu, mas que, na verdade,
parecia mais uma cruel ironia do destino. Miguel ouviu em silêncio, seu rosto não revelando nada, mas Helena podia sentir a tensão em sua mão segurando a dela. É uma oferta generosa, ele disse finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. 3 vezes seu salário atual. Posição de gerente. Na cidade grande, onde há teatros, bibliotecas, sociedade culta. Ele fez uma pausa. Tudo que eu nunca poderia oferecer. Miguel, não é sobre isso. Mas é, sim. Ele interrompeu, não com raiva, mas com uma resignação dolorosa. Você veio da cidade, Helena. Teve educação, cultura. Eu sou apenas um fazendeiro que mal sabe ler além do essencial. Posso oferecer trabalho duro, uma vida simples, mas nunca os refinamentos que você deixou para trás. Você acha que eu me importo com isso? Helena sentiu frustração crescer em seu peito. Você acha que o que me fez feliz aqui foi falta de opções? Miguel, eu escolhi ficar. Escolhi este trabalho, estas crianças, esta vida, e escolhi você. Mas por quanto tempo? Ele perguntou, e havia vulnerabilidade crua em sua voz agora. Quanto tempo até você sentir falta da vida que tinha? Quanto tempo até perceber que amarrou sua vida a um homem que nunca vai poder te dar o mundo que você merece? Helena puxou sua mão livre, forçando-o a olhar para ela. Você quer saber o que eu mereço? Mereço alguém que me veja como eu realmente sou, não como uma boneca da cidade que precisa ser mantida em algodão. Mereço alguém que confie na minha capacidade de tomar minhas próprias decisões. E mereço alguém que não desista de nós na primeira dificuldade que aparece. Suas palavras caíram entre eles como pedras em um lago calmo, criando ondas de silêncio perturbado. Miguel a estudou, procurando sinais de dúvida ou falsidade, mas encontrando apenas determinação feroz. Você realmente quer ficar? Ele perguntou, precisando ouvir novamente. Quero, Helena afirmou. Mas preciso que você entenda algo, Miguel. Não estou ficando porque não tenho opções. Não estou ficando por dependência ou gratidão. Estou ficando porque aqui, com você, com as crianças, neste lugar que escolhi fazer meu lar, eu encontrei algo que todo o dinheiro do mundo não pode comprar. Encontrei propósito, encontrei pertencimento, encontrei amor. Foi a primeira vez que qualquer um deles usou aquela palavra, e o impacto dela vibrou no ar entre eles. Amor, Miguel repetiu, como se testando o peso da palavra. Então, com uma ternura que contrastava com suas mãos calejadas, ele segurou o rosto de Helena entre as palmas. Eu te amo, Helena Rodrigues. Desde aquela noite na estrada, desde que vi você dormindo vulnerável e corajosa ao mesmo tempo. Amo sua força, sua gentileza, a forma como você transformou a vida dessas crianças. Amo quem você é, não apesar de suas origens na cidade, mas incluindo tudo que te fez ser quem você é hoje. Helena sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade. E eu te amo, ela sussurrou. Amo sua bondade silenciosa, sua integridade, a forma como você me faz sentir segura e valorizada. Amo a vida que podemos construir juntos. Miguel a beijou então, um beijo suave, mas carregado de promessa, de compromisso, de um futuro que ambos estavam escolhendo conscientemente apesar das incertezas. Quando se separaram, Helena estava sorrindo através das lágrimas. Vou escrever para minha antiga patroa hoje mesmo, agradecendo, mas recusando a oferta. Tem certeza? Miguel precisava perguntar uma última vez. Absoluta, Helena respondeu sem hesitação. Meu lugar é aqui, com você. Mas o universo, ao que parecia, não havia terminado de testar o amor deles. Porque 2 dias depois, durante uma tempestade violenta que açoitou a região, um acidente na fazenda de Miguel mudaria tudo mais uma vez. A notícia chegou à fazenda Vale Verde ao meio-dia.
Um dos trabalhadores de Miguel havia galopado até lá, encharcado pela chuva, gritando por ajuda antes mesmo de desmontar do cavalo. Miguel havia se ferido gravemente tentando salvar animais presos em um celeiro que estava desabando durante a tempestade. Ele estava vivo, mas em estado crítico. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Sem pensar, sem pedir permissão, ela correu para pegar seu chale, mas Dona Amélia a segurou pelo braço. Você não pode ir sozinha nessa tempestade, ela disse com firmeza. Meu marido vai com você. Já estou mandando preparar a carroça. A viagem até a fazenda de Miguel foi a mais longa da vida de Helena. A chuva caía forte, transformando a estrada em um lamaçal traiçoeiro. Cada solavanco da carroça, cada minuto que passava, aumentava seu desespero. Ela não podia perdê-lo. Não agora. Não quando finalmente havia encontrado alguém que a amava por quem ela realmente era. Quando chegaram, a casa de Miguel estava cheia de vizinhos e trabalhadores. O médico local estava lá, seu rosto grave, enquanto examinava o fazendeiro inconsciente na cama. Helena abriu caminho através das pessoas, ignorando os olhares surpresos, e parou na porta do quarto, seu coração despedaçando ao ver Miguel tão pálido, tão imóvel. Como ele está? Ela perguntou ao médico, sua voz tremendo. O homem mais velho a olhou com compaixão. Ele tem várias costelas quebradas, um ferimento profundo na perna, e bateu a cabeça com força quando uma viga caiu. Os próximos dias serão críticos. Ele precisa de repouso absoluto e cuidados constantes. Eu vou cuidar dele, Helena declarou sem hesitação. Moça, você não pode... Um dos vizinhos começou, mas Dona Amélia, que havia chegado logo atrás deles, interrompeu. Ela pode e vai, ela afirmou com autoridade. Helena é praticamente noiva de Miguel. É direito dela estar aqui. Houve murmúrios, mas ninguém mais protestou. A verdade era que todos na região sabiam do relacionamento crescente entre o fazendeiro solitário e a governanta da cidade. E todos podiam ver o amor desesperado no rosto de Helena enquanto ela olhava para o homem inconsciente. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. Ela mal dormiu, sentando-se ao lado da cama de Miguel, limpando seu rosto com panos úmidos quando a febre subia, mudando os curativos de sua perna, murmurando palavras de encorajamento mesmo quando ele não podia ouvi-la. Dona Amélia trouxe as crianças para visitá-la no terceiro dia. A pequena Maria chorou ao ver Helena tão cansada e pálida, e até Ana e João, normalmente tão cheios de energia, ficaram quietos e preocupados. Você precisa descansar, Dona Amélia insistiu. Vou ficar com ele algumas horas enquanto você dorme. Mas Helena recusou. Ela tinha medo de que se fechasse os olhos, se o deixasse sozinho por um momento, ele poderia partir. Era irracional. Ela sabia, mas o medo era mais forte que a razão. Foi na quinta noite que Miguel finalmente abriu os olhos. Helena estava sentada ao seu lado, segurando sua mão e rezando baixinho, quando sentiu seus dedos se apertarem levemente ao redor dos dela. Seus olhos voaram para o rosto dele e encontraram os dele abertos, confusos, mas conscientes. Helena! Sua voz saiu rouca, mal mais que um sussurro. Estou aqui, ela respondeu, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Estou aqui, Miguel. Você está seguro? O que aconteceu? Você foi um herói tolo, ela disse, rindo através das lágrimas. Arriscou sua vida para salvar alguns cavalos durante a tempestade. O celeiro desabou em cima de você. Os cavalos? Ele perguntou, sempre prático mesmo, em estado debilitado. Estão bem, todos sobreviveram, graças a você. Helena apertou sua mão. Mas você me deu um susto terrível. Pensei que ia perdê-lo. Miguel levantou sua mão livre com dificuldade e tocou o rosto de Helena, secando uma de suas lágrimas com o polegar. Não vai se livrar de mim tão fácil.
Ele tentou brincar, mas sua voz estava fraca demais para levar humor real. Melhor não, Helena respondeu, pressionando a mão dele contra seu rosto, porque eu já recusei aquela oferta da cidade, já queimei essa ponte. Se você morrer agora, vou ficar muito brava. Miguel deu um pequeno sorriso. Não posso permitir isso. Sua expressão ficou séria. Você realmente recusou? Escrevi a carta no dia em que conversamos. A resposta já deve ter chegado. Helena segurou sua mão com as duas dela. Minha decisão estava tomada, Miguel. Com ou sem acidente, com ou sem drama. Eu escolhi você, escolhi esta vida. Nada vai mudar isso. Nem mesmo quase morrer, especialmente depois de quase morrer, ela corrigiu. Porque agora sei com absoluta certeza que não posso viver sem você. E não vou. Miguel fechou os olhos por um momento, mas havia um sorriso em seus lábios. Então acho que vou ter que me recuperar. Não posso deixar você aqui cuidando de um inválido para sempre. Você vai se recuperar, Helena afirmou com convicção. E quando estiver bem, vamos começar a planejar nosso futuro adequadamente. Sem mais acidentes, sem mais dramas, apenas nós dois construindo a vida que escolhemos ter juntos. Prometo, Miguel sussurrou, seus olhos já ficando pesados novamente. Prometo te dar a vida que você merece. Você já está fazendo isso, Helena respondeu, beijando sua testa. Só por ser quem você é. Enquanto Miguel deslizava de volta para um sono reparador, desta vez tranquilo e não febril, Helena finalmente permitiu que seu corpo relaxasse. Ele ia ficar bem. Eles iam ficar bem. E nada, absolutamente nada, iria separá-los agora. A recuperação de Miguel levou semanas, mas Helena esteve ao seu lado em cada etapa do processo. Dona Amélia, compreendendo a situação, havia liberado Helena de suas obrigações na fazenda Vale Verde temporariamente, dizendo que as crianças poderiam esperar, mas o amor verdadeiro não podia. Enquanto cuidava de Miguel, Helena conheceu verdadeiramente a fazenda que se tornaria seu lar. Ela aprendeu sobre o trabalho diário, sobre os animais, sobre as plantações. Os trabalhadores de Miguel, inicialmente céticos sobre a moça da cidade, logo a respeitaram pela dedicação incansável com que cuidava de seu patrão e pela disposição de aprender sobre a vida rural. Foi durante uma tarde tranquila, 2 meses após o acidente, que Miguel finalmente conseguiu caminhar até a varanda sem ajuda. Helena estava preparando chá quando ele apareceu, apoiando-se levemente em uma bengala, mas basicamente recuperado. Você deveria estar descansando, ela o repreendeu gentilmente. Já descansei o suficiente, ele respondeu, sentando-se cuidadosamente na cadeira de balanço que havia na varanda. Aliás, preciso falar com você sobre algo importante. Helena trouxe o chá e sentou-se ao seu lado, curiosa. O que é? Miguel tirou algo do bolso. Um pequeno anel de ouro simples, mas bonito, claramente antigo. Este anel pertenceu à minha mãe. Era a única joia que ela tinha, e ela me fez prometer que só daria para a mulher que eu realmente amasse, para a mulher que seria minha companheira de vida verdadeira. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Helena Rodrigues, Miguel continuou, sua voz firme apesar do nervosismo evidente. Você me salvou de uma vida de solidão, não apenas nas últimas semanas cuidando de minhas feridas, mas desde aquela primeira noite na estrada. Você trouxe luz para lugares escuros que eu nem sabia que existiam dentro de mim. Me fez querer ser melhor, querer construir algo maior que apenas uma fazenda próspera. Ele estendeu o anel para ela. Sei que não sou o homem mais eloquente, não tenho as palavras bonitas que os rapazes da cidade têm, mas tenho um coração que é todo seu, uma fazenda que pode ser nossa e uma vida inteira de amor para te oferecer. Você aceita se casar comigo? Helena sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, ela respondeu sem hesitação. Sim, 1000 vezes sim.
Miguel deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente de emoção. Então a puxou para um abraço e eles ficaram assim por longos minutos, apenas segurando um ao outro, saboreando a promessa do futuro que construiriam juntos. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia simples, mas bonita, na pequena igreja da região. Dona Amélia e sua família estavam lá, junto com as crianças que Helena havia ensinado, vestidas em seus melhores trajes. As 3 crianças serviram como pajens, a pequena Maria levando as alianças com seriedade adorável. Os trabalhadores de Miguel, os vizinhos, até Dona Francisca da pensão viajou para estar presente. Era uma comunidade pequena, mas era a família que Helena havia escolhido, e seu amor por ela era evidente em cada rosto sorridente. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Miguel beijou sua noiva, houve aplausos e lágrimas de felicidade. Helena olhou ao redor, para todas aquelas pessoas que haviam se tornado importantes para ela, e sentiu uma gratidão esmagadora. A festa após a cerimônia foi alegre e cheia de vida. Havia música, dança, comida em abundância. As crianças corriam entre os adultos, rindo e brincando. Miguel, ainda se recuperando completamente, não pôde dançar muito, mas sentou-se com Helena ao seu lado, suas mãos entrelaçadas, observando a celebração ao seu redor. Feliz? Ele perguntou baixinho. Mais do que eu achava possível, Helena respondeu honestamente. Ela olhou para o marido, para o homem que havia salvado sua vida naquela noite na estrada, e depois havia continuado salvando-a de todas as formas que importavam. Sabe, às vezes penso em como minha vida seria diferente se você tivesse simplesmente passado direto naquela noite. Eu também penso nisso, Miguel admitiu, e agradeço todos os dias por ter parado, por ter visto você ali, vulnerável e corajosa ao mesmo tempo. Você mudou tudo para mim, Helena. E você para mim, ela respondeu, beijando-o suavemente. Enquanto o sol se punha sobre a fazenda que agora era delas, Helena refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. Ela havia deixado a cidade como uma jovem costureira com poucos recursos e menos esperanças. Havia dormido ao lado de 2 malas velhas, completamente perdida e sozinha. Mas então, um fazendeiro de bom coração havia aparecido na escuridão e a colocado com cuidado em sua carroça, e aquele simples ato de bondade havia mudado o curso de 2 vidas para sempre. Helena não era mais a moça assustada que adormecera naquela estrada. Era uma mulher que havia encontrado seu propósito, seu lar e seu amor. Era uma esposa, seria mãe um dia, e era parte de uma comunidade que a acolhera como uma das suas. E tudo havia começado naquela noite improvável, quando o destino decidiu intervir na forma de um homem solitário que não conseguiu passar por uma mulher em perigo sem ajudar. Às vezes, Helena pensava, o amor verdadeiro não vem das circunstâncias perfeitas ou dos momentos planejados. Ele vem dos instantes de vulnerabilidade, dos gestos de bondade inesperados, das escolhas corajosas de abrir o coração mesmo quando parece arriscado demais. E enquanto ela dançava lentamente com Miguel sob as estrelas, cercada por pessoas que amava, Helena soube com absoluta certeza que cada dificuldade, cada medo, cada momento de dúvida havia valido a pena. Porque a vida que ela tinha agora, ao lado do homem que a amava completamente, era mais preciosa que qualquer coisa que o dinheiro poderia comprar ou a cidade grande poderia oferecer. Era simplesmente o lar que seu coração sempre havia procurado. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos mostra que os momentos mais difíceis podem nos levar exatamente para onde precisamos estar. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários. Você acredita que o destino coloca pessoas certas em nosso caminho? Ou são nossas escolhas que criam essas conexões especiais?
Adoraria saber sua opinião. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.